A família de um paciente internado no Hospital Municipal de Novo Hamburgo foi vítima de uma tentativa de golpe de um suposto médico. A Júlia Taube tem mais informações pra gente a respeito desse caso. Pode falar, Júlia Taube, o que aconteceu? Conta pra gente, boa tarde. Oi, Samuel, boa tarde para você e para quem nos acompanha. Pois é, as pessoas, os familiares de pacientes internados aqui no Hospital Municipal de Novo Hamburgo têm sido vítimas dessas tentativas de golpe. Um homem se passando por médico entra em contato por ligação e depois por WhatsApp com os familiares dos pacientes que estão internados aqui e diz que esses pacientes necessitam de exames de urgência e cobra por esses exames. Só que o Hospital Municipal, ele é municipal, 100% SUS. Ele não cobra por exames e nem por medicamentos. Esse caso aconteceu com o familiar da Bruna e também com o do Jonathan. O avô do Jonathan, né? E a Bruna é a esposa deles, eles são casados. E o avô do Jonathan está internado aqui no Hospital Municipal de Novo Hamburgo e vocês foram vítimas dessa tentativa de golpe. Já adianto, felizmente não caíram, mas foi quase, né? Bruna, como é que foi o contato que eles fizeram contigo? Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Então, primeiro eles tentaram por ligação, ligaram para o tio do meu esposo, e ele explicou que precisava desses exames, que era urgente, que não seria bom esperar pelo SUS, né, que o SUS até teria, né, esse exame para fazer, mas seria mais rápido via particular, falou do valor de 1.500, e depois que ele desligou a ligação, ele mandou mensagem via WhatsApp explicando toda a situação. Nesse WhatsApp tinha o nome do paciente, tinha o nome do familiar, né? Uma breve explicação do que seria o exame. E assustou vocês, imagino, né? Porque tu estava comentando, o avô do Jonathan entrou aqui no hospital pela manhã. Logo em seguida, eles já ligaram. Exatamente. Ele teve entrada mais ou menos umas 9 horas na UTI. E logo em seguida, ali para umas 10 e pouco, a gente já recebeu essa ligação desse médico. E o que vocês fizeram em seguida? Logo em seguida, assim, o tio postou no grupo e a gente ficou pensando como seria a forma para esse pagamento, porque ele não tinha todo o valor na hora. Mas logo, muito rapidamente, a gente falou, gente, mas é SUS, tá estranho essa história, né? Não condiz com o que é, né? E daí, logo em seguida, ele já veio aqui no hospital. E quando ele chegou aqui na recepção, já tinha outros casos das famílias desesperadas, não sabendo de onde ia tirar esse valor. E daí a moça da recepção falou da questão que ele não era médico aqui no hospital. E imagino que para vocês, quanto familiar, né? Já tem um familiar internado, recebe uma notícia dessa, é desesperador, né, Diogo? Foi bem pesado, né? Ô, Júlia... É bem complicado. E a questão que vocês questionam é... Como é que eles conseguiram contato de vocês, né? Porque em momento algum foi informado isso. A pergunta que fica é essa, né? Como é que eles conseguiram, né, ter acesso a essas informações? A telefone de familiares, a saber que ele está na UTI? É o sistema deles que é falho? Ou é alguém vendendo alguma informação? Ele tinha o nome completo do paciente, o setor onde ele estava, até o nome completo de vocês e o contato. Exatamente. Tinha tudo. Pois é, são dados que são muito particulares, né, Samuel? A gente entrou em contato com a comunicação aqui do Hospital Municipal de Novo Hamburgo e eles enviaram uma nota dizendo que nenhum exame é cobrado, nenhum procedimento, já que o hospital é 100% SUS. E que já receberam outras denúncias, além da família da Bruna, passando pela mesma situação e com esse mesmo médico entrando em contato. Esse homem era um homem que utiliza óculos e tem cabelos grisalhos. Ele entra em contato através do WhatsApp e se passa por um suposto médico que se chamaria Marco Antônio. Segundo o hospital, não existe nenhum médico com essas características físicas e nem com esse nome atuando aqui. A gente questionou também o hospital como esses dados foram parar, então, até os golpistas, né? Já que são dados sigilosos, não pode ser passado. O hospital informou que até o momento não se tem essa informação. A informática está verificando para determinar se foi alguém de dentro do hospital que repassou essas informações ou se o sistema foi hackeado. Até o momento não se tem exatamente a informação sobre o que aconteceu, mas fica o alerta, né? Porque esses golpistas estão atacando os familiares aqui dos pacientes internados no Hospital Municipal de Novo Hamburgo. Mas o caso, Júlio, tem que ser levado para a polícia.
o hospital tem que ser o maior interessado em ter a polícia investigando como que esses dados estão vazando. O nome do paciente, o local onde ele está dentro do hospital e o nome do familiar responsável. Com o telefone, o bandido consegue pegar tudo isso, gente. Como que ele pega assim? Ou é um vazamento ou ele invade o sistema do hospital. Então, para que não fique dúvida sobre servidor, sobre trabalhador, dúvida sobre ninguém, né? Que tem uma investigação. Isso tem que ser o maior desejo do hospital, que aconteça uma investigação como essa. Até imagino que o hospital já levou o caso para investigação. Eles chegaram a relatar que procuraram a polícia, o hospital fez isso? Sim, Samuel, o hospital relatou que já procurou a polícia, que a polícia está auxiliando o hospital nessas investigações e também orientou que as pessoas que foram vítimas desse golpe ou da tentativa de golpe, que entrem em contato com a polícia para registrar o boletim de ocorrência, para a polícia conseguir verificar e ir atrás desses criminosos que estão se passando por médicos aqui do hospital. Porque eles não conseguiram com esse casal, não conseguiram com esse caso, mas é muito provável que tenham conseguido com alguém já, né? Eles vão tentando, gente. Devem ter telefone de quantas? 50, 100 pessoas que estão aí, que passam por ali, né? Não sei em que período, mas será que um não pagou? 2 não pagaram? Então é fundamental que a polícia faça essa investigação. O casal ali já levou o caso até a polícia, Júlia? Bruna, vocês já repassaram esse caso da polícia? Claro, vocês não foram, não foram vítimas especificamente, mas foi uma tentativa, né, contra vocês. Vocês chegaram a registrar o caso na polícia? Sim, com certeza. Porque essas coisas elas precisam ser denunciadas, né? Parabéns. A gente, graças a Deus, não caiu, mas vai saber se alguém, né, caiu nesse golpe, né? E a Bruna teve uma iniciativa muito bacana, Samuel, de querer falar sobre esse caso, né? Sim. Porque vocês foram vítimas da tentativa, não tiveram o prejuízo financeiro. Mas, estava comentando, vocês estavam dispostos a falar sobre isso justamente para que pessoas não caiam, né, nesse golpe. Exatamente. O intuito maior era realmente alertar o máximo de pessoas que a gente conseguisse para que as pessoas não caiam nesse golpe, né? Porque eles pegam a gente no momento de fragilidade, de muito nervosismo. Exatamente. E a gente tem que responder na hora, né? Tem que fazer tudo na hora, é tudo muito rápido. Então as pessoas têm que estar mais alertas, né, em relação a isso. Exatamente. Obrigada, Bruna. Obrigada, Jonathan. Samuel, é um momento de fragilidade que eles entram em contato com esses familiares exigindo esse dinheiro, né, para fazer esses exames. Pode falar, Samuel. Imagino que o golpista daí passa um número de Pix, né? O hospital jamais vai fazer uma coisa dessa, o Pix de alguém para fazer um pagamento de alguma coisa. Até porque é um hospital SUS, não vai cobrar nada de ninguém. Mas é isso mesmo, tira essa dúvida. Ele, olha, faz depois o pagamento aqui no Pix tal, que eu já faço o pagamento lá para agilizar. E fala para ela nos contar um pouco mais desse tom da conversa, como é que foi. Ele ligou do nada e disse que a pessoa estava mal, precisava fazer o exame. Um pouquinho mais, conta pra gente. Bruna, quando ele entrou em contato, esse golpista, ele já passou o número do Pix dele, o dinheiro tinha que ser na hora. E como é que foi o tom da conversa, assim? Ele disse que o avô do teu esposo estava realmente muito mal, como é que foi? Ele falou que ele estava realmente muito doente e que para saber o tratamento correto precisaria desses exames de imagem, né? Mas não chegou a passar o Pix porque felizmente a gente foi mais rápido. Mas os exames que ele estava pedindo, por exemplo, eram compatíveis com os exames, por exemplo, que o avô teve que fazer de fato? Ou não se encaixava o quadro real com o quadro que esse golpista estava passando? Boa pergunta. O quadro não se encaixava com o que dizia aqui no hospital, os médicos falavam aqui no hospital para nós, né? Mas os exames, eu não sei de fato se foi preciso fazer esses exames aqui dentro ou não. Mas não foi passado para nós, a equipe médica. Acredito que não foi preciso fazer esses exames. Obrigada, Bruna. Então o quadro era diferente, né? O quadro que esse homem estava passando era diferente do que realmente o avô estava enfrentando aqui dentro. Exatamente. Samuel, esses dados, pelo menos, o golpista não tinha, né? Mas o telefone de contato, o local onde esse paciente está internado e os dados da família, ele teve acesso. Agora, o hospital busca entender como, e a polícia também, né? Como tiveram acesso a esses dados. Existe uma lei, né? A Lei Geral de Proteção de Dados, que impede que dados como esse, dados sensíveis, que são chamados de dados sensíveis, como nome completo, telefone celular, endereço, não podem ser repassados. E se foram repassados, isso vai precisar ser investigado, já que se trata de um crime, né, Samuel? Claro, tem que fazer essa investigação, né? Porque tem um golpista
aí aplicando esses golpes, tirando dinheiro de pessoas que estão num momento de fragilidade, num momento onde não conseguem discernir da melhor forma possível o que é real, o que não é, o que é mentira. E esse bandido tem que ir pagar pelo que está fazendo. Esse criminoso tem que ir para trás das grades. E agradece aí, Júlia, o casal, né, por essa iniciativa de compartilhar o que viveram para que outros não passem por aquilo que eles passaram. Valeu, Júlia, obrigado. Volta comigo daqui a pouco.